ele tinha um dress code. Ele tinha que ir de camisa, terno e tinha que ter uma gravata. Eventualmente tiraram a gravata e depois nessa campanha do Vou Como Sou, eles falaram, você pode ir de qualquer jeito. E aí que até um pouco do meu trabalho entra, né? Eu peguei alguns executivos e tal, porque eles falaram assim, e aí, cara, eu fiquei 15 anos indo de terno e gravata e agora o pessoal fala que eu posso ir de qualquer jeito? E aí o que aconteceu? Muitos continuaram indo de terno, tiraram sua gravata e continuaram indo. Então, diria que o executivo ali, o cara que está no corporativo, né, desses 30, 40 anos, hoje ele fica um pouco perdido, porque ele não quer ir com o jeans e o tênis e a camiseta que ele usa no final de semana, mas ele também não quer ir super social. Mas tem toda uma gama, né, de shades of grey aí no meio do caminho, que ele pode tanto trazer uma questão de personalidade e, como você falou, de individualismo também. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Se uma imagem fala mais do que 1000 palavras, quantas palavras são necessárias para descrever um terno bem cortado? Quem sabe uma camisa de alfaiataria? Ou uma Happy Socks, aquelas meias coloridas? Que tal aquele clássico colete da Faria Lima? O que se esconde atrás da vestimenta masculina do condado, né? Como é que o famoso terno preto, camisa branca, conversa com autoestima? Que sabe aqueles copos Stanley, os patinetes elétricos, quadras de beach tênis na Vila Olímpia ou os réveillons em Caraíva? O que tudo isso tem em comum? Se você deu risada, é porque você já deve ter visto memes do Faria Lima Elevator ou do Festa da Firma. Isso pode ser engraçado, mas toca em algo muito mais profundo, que é a individualidade. Qual que é a imagem, então, nesse caso? Para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de apresentar o Rodolfo Kanematsu, também conhecido como o Guru do Estilo. Ele é um estudioso das artes do estilo masculino e da imagem corporativa. Ele ajuda homens a encontrarem o seu próprio estilo, em grande parte, encontrarem a si próprios. Ele é formado em publicidade e propaganda, já fez diversos cursos em áreas relacionadas à moda, imagem e estilo. Ele está no Instagram e no TikTok, com uma grande audiência, no @Guru do Estilo. Ele dá dicas para o dia a dia do homem moderno. Rodolfo, muito obrigado que você está aqui hoje. Obrigado pelo convite, Renato. Pô, muito feliz aqui de trocar aqui uma conversa contigo e aprender com você, com certeza. Eu acho que a gente vai ter uma troca interessante hoje. Muito legal. Cara, é um tema muito interessante. Antes da gente começar, conta um pouquinho da sua história. Perfeito. Como é que você virou o guru do estilo? Perfeito. Já aproveitando o gancho que você falou de publicidade e propaganda, então me formei, foi em 2013, na maravilhosa, na SPM, aqui em São Paulo. Eu sou de São José dos Campos, né? Eu cresci lá no interior, vim para cá para estudar. Depois disso, entrei na parte de agência, de consultoria, mas mais voltado para publicidade e marketing, né? E já começa já com uma frase de impacto, que é uma das mais clichês do mundo, mas é uma que eu vejo que funcionou muito para mim, encaixa muito na minha experiência de vida, existem males que vêm para o bem. Em 2016, mais ou menos, eu criei junto com um sócio que eu conheci nessa minha última empresa de consultoria, a gente trabalhava com CRM. A gente criou uma agência juntos, né, uma agência pequenininha e tal. Eu fazia a parte de atendimento ao consumidor, né, relacionamento, e ele ficava no back office. Cara, deu um pau gigantesco entre nós. Um certo dia, depois de um final de semana, ele sumiu. Eu nunca mais vi esse cara na minha vida. Ele levou dinheiro da empresa, me deixou mal pra caramba. E foi em 2017 que eu tava assim, muito triste. Tava com um monte de projeto engavetando, né? Cliente meu, amigos meus chateados comigo. Eles sabiam do que estava acontecendo, mas né, tinham me pagado para fazer site, para fazer marca e tal. E numa dessas eu falo que o Guru do Estilo ele veio e me salvou, porque eu consegui abstrair um pouco o que estava acontecendo e foi aí que eu criei o Instagram Guru do Estilo, com uma coisa que eu só amava. Eu não via como algo que ia realmente me dar um retorno financeiro.
Então, em julho de 2017, eu criei o Instagram do Guru de Estilo. E aos pouquinhos, eu ainda continuei trabalhando com a parte de agência, né? Mas aí aos pouquinhos o Guru foi alavancando, foi crescendo no Instagram. Depois de uns 2 anos, eu acho que já estava com uns 10 mil seguidores. Legal. E aí faz uns 2 anos mais ou menos, que daí eu larguei de vez a parte de publicidade e eu foco completamente hoje dentro da parte de criação de conteúdo para o homem, falando de moda, falando de estilo, falando um pouco de lifestyle também. E foi onde que eu comecei a trilhar meu caminho junto para me tornar um consultor de estilo e hoje um consultor de imagem, ajudando esses homens aí, dos 30 aos 40 anos. Que legal. Puta, muito legal, Rodolfo. Então vamos lá. Né? Vamos falar, eu brinquei na entrada sobre o condado, né? A vestimenta dos copos Stanley e os ternos, né? Ternos monocromáticos, roupas monocromáticas. Conta um pouquinho, qual que é a sua leitura dessa Faria Lima monocromática aí, esses soldadinhos saindo para almoçar, todos iguais ali e voltando? O que significa isso, uma leitura de imagem e estilo? Perfeito. Eu acredito que todo personagem, né, que você não faz parte ali daquela panela, que você não tá ali no dia a dia, ele acaba virando um meme, né? Então quem tá no condado olha pro pessoal do streetwear, que eu diria que é o pessoal mais casual, deve fazer piadinhas, e o pessoal do streetwear faz piadinhas com... Então eu acho que assim, é sempre aquela mesma história de, diria que, brigas entre tribos, né? De ficar um cutucando o outro. A gente falou já numa conversa prévia dessa questão de pertencimento, né? Então hoje eu vejo que o Faria Limer, ou quem está ali no condado, ele tem um jeito de se vestir que ele é esperado para o dia a dia dele, lugares que ele normalmente é esperado de ser visto, né? Você comentou de viagens, por exemplo, para o Nordeste, para Caraíva, para Lençóis Maranhenses, o beach tênis, né? Então eu acho que tem toda uma questão de pertencimento, obviamente, para essa tribo, mas que também pessoas ficam de olho, falam assim, esse cara deve ser tal. Então eu acho que fica fácil de se identificar também. Eu acho que no dia a dia de trabalho, acaba que ficando até um pouco difícil o Faria Limer sair um pouco dessa vestimenta, né? Porque ele é esperado estar vestido. Então, acho que a vestimenta mais básica ali seria um tênis, né? Um tênis ou um sapatênis, que eu acho que no meu canal eu falo que não se deve se usar, a gente pode comentar aí disso depois. Uma calça sarja, uma camisa, normalmente de alfaiataria, que o cara tem as iniciais dele aqui assim escritinho, né? No peito dele, que eu acho que já é uma coisa, é um indício ali que já mostra, né, que ele fez a camisa e tal. Cara, tem até cliente meu que compra a camisa em outro lugar sem nada e manda só bordar, pra você ter uma noção. E bota o coletinho. E né? tem a abotoadura, não, né? A abotoadura já caiu um pouco por terra. Hoje já eu vejo que é um item muito clássico e já não está muito mais moderno, né? Então ele é esperado que ele tenha algumas certas situações onde ele vai estar, onde ele vai fazer, onde ele vai ir. Se o cara da Faria Lima, hoje, muitas empresas, né, o Itaú é uma grande delas, que eu acho que foram 6 anos atrás, eles fizeram uma campanha que Vou Como Sou, que antes o corporativo, o empregado dentro do Itaú, ele tinha um dress code. Ele tinha que ir de camisa, terno e tinha que ter uma gravata. Eventualmente tiraram a gravata e depois nessa campanha do Vou Como Sou, eles falaram, você pode ir de qualquer jeito. E aí que até um pouco do meu trabalho entra, né? Eu peguei alguns executivos e tal, porque eles falaram assim, e aí, cara, eu fiquei 15 anos indo de terno e gravata e agora o pessoal fala que eu posso ir de qualquer jeito? E aí o que aconteceu? Muitos continuaram indo. Tiraram sua gravata e continuaram indo. Então, diria que o executivo ali, o cara que está no corporativo, né, desses 30, 40 anos, hoje ele fica um pouco perdido, porque ele não quer ir com o jeans e o tênis e a camiseta que ele usa no final de semana, mas ele também não quer ir super social. Mas tem toda uma gama, né, de shades of grey aí no meio do caminho, que ele pode tanto trazer uma questão de personalidade e, como você falou, de individualismo também. Em alguns momentos eu acho que fica um pouco difícil acontecer isso.
Você não vai, o cara não vai numa reunião todo com uma camisa floral, por exemplo, né? Então, eu acho que é até aquela questão de efeito manada, de se sentir pertencido a um grupo, né? Fazer as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, fazer as mesmas viagens, que você acaba encontrando muita gente. Fazendo um gancho com o que você comentou de Caraíva. Eu fui a primeira vez para Caraíva agora no Carnaval, com um amigo meu. Danilo, um grande abraço para você, viu, Danilo? Obrigado pela essa viagem, foi boa. Foi perrengue chique, cara, perrengue chique. 85% das pessoas que estavam lá eram paulistas. Paulistas, paulistanos, com certeza absoluta. Então, e aí você me fez pensar, falou assim, pô, as pessoas estão indo nos mesmos lugares. E aí, cadê aquela ideia de originalidade, de individualismo, né? Então, de certo modo, assim, eu acho que é um equilíbrio ali que a gente tenta ter e tal. Ah, eu quero ser super único, individual, mas, cara, você acaba fazendo as mesmas coisas. É engraçado isso, né? Você tem que fazer um esforço para fazer coisa diferente. E você enxerga essa questão da tribo, né? Você mencionou ir para os mesmos lugares, almoçar nos mesmos restaurantes, ou ter os mesmos hobbies e aí por diante. O que você acha, qual que é esse manto aí que une? Tá, beleza, a pessoa está nesse mesmo lugar, estão fazendo as mesmas coisas, mas essa tribo, qual que é o elo entre as pessoas nesse caso? O que as une, além do espaço ou a atividade? Qual que é o... Só para talvez contextualizar essa pergunta. Eu trabalhei minha vida inteira em corporações. Eu passei quase 20 anos. Faz 5 anos que eu virei a chave. Quando eu entrava na empresa, a primeira coisa, RH lá, o dia Welcome Day, lá não sei o quê, tinha lá código de vestimenta, não sei o quê. Então, estou bem habituado com esse paradigma, digamos. Mas eu vejo que a pessoa, ela passa uma quantidade inimaginável de tempo trabalhando, os perrengues, reunião, cliente chato, pereró. A vida da pessoa meio que vira aquilo, né? Consequentemente, falta tempo para ela desenvolver ou nutrir relações humanas em outros ambientes, num hobby, uma coisa que ela goste. Eu acho que a pessoa, nesse arquétipo que a gente está discutindo, ela não busca essas outras atividades por uma questão de tempo e também por não saberia o que fazer. Então, às vezes a pessoa, a gente está falando da tribo Faria Lima, mas e outras tribos? As pessoas poder ter, sei lá, uma galera do futebol, a galera do teatro, no meu caso, que eu faço teatro. Como é que fica essa questão da tribo? A gente falou uma tribo, mas e a tribo no sentido amplo da palavra, da relação humana, do significado efetivo de tribo, né? de parcerias e aí por diante? Porque me parece que essas mais profissionais corporativas, elas são legais até a segunda página. Na hora que aí deixa eu fazer o que eu realmente gosto e estou saindo do personagem, digamos. Qual que é a sua impressão? Perfeito, Renato. Eu concordo 100% contigo e eu acho que principalmente em centros, né, grandes como São Paulo, a pessoa precisa fazer um esforcinho para tentar sair um pouco ali daquele status quo e aquele padrão de vida dela de fazer as coisas com o pessoal do trabalho e a vida de muitos aqui gira em torno do trabalho, né? Então, eu vejo aí hoje um movimento de autoconhecimento, de pessoas olhando um pouco mais para dentro, então fazendo cursos, como você comentou, cara, em relação a teatro, né, muitas pessoas olhando para dentro, até em questão de terapia, né? Eu vi um estudo que as terapias aumentaram super, né, os atendimentos em terapia. A gente vê muita coisa relacionada hoje. Eu vejo em questão de astrologia, cartas, tarô. Constelação familiar. Constelação familiar. Então, coisas que a gente achava que eram coisas super obscuras no passado, hoje estão, né, cada vez mais ali dentro do nosso dia a dia. Então, primeiro, eu vejo que se você quer, né, eventualmente ter eu diria que uma vida social e uma vida mais íntima, com pessoas fora do seu ambiente de trabalho, você precisa fazer um esforcinho, principalmente aqui em São Paulo, que senão você vai na toada e vai indo, né? E vai indo. Eu falo por mim próprio.
uma das coisas que eu sempre converso quando eu tô com um cliente, que é um trabalho super customizado, super personalizado, uma das primeiras coisas que eu pergunto é assim, qual que é o seu hobby? E o hobby, eu vejo que tem que ser um negócio meio estranho. Ele não pode ser, ele pegar e falar assim, academia. Eu falo assim, não, cara, academia não é hobby. Aí o cara pensa mais um pouco. Eu gosto de sair em restaurante. Eu falo assim, não, isso não é um hobby também. Cara, hobby pra mim é, sei lá, montar Lego, sabe, colecionar um negócio, né, Peculiar, peculiar, assim, moedas, né? ou fazer, puta, cara, eu gosto de fazer viagens que tenham sempre uma questão de natureza e trilha, e eu sempre pego, então, nesse sentido, sabe? Eu acho que cada vez mais eu vejo, eu acho que tem dois lados aí. Pessoas que não têm hobbies estranhos. E por que que eu estou defendendo o hobby, né? Porque isso faz você único. É aquele papo que ele foge do normal. Que quando você senta com um cara aqui em São Paulo é a coisa mais normal do mundo. Você sentar, pode ser num date, pode ser num café. Fala assim, e aí, o que você faz, Renato? E aí, o que você faz está implícito o que você trabalha? O que você está fazendo aqui? É isso aí. Sendo que eu conversei com pessoas, amigas minhas e amigos que moram fora, moram na Espanha, moram nos Estados Unidos, e falam assim, cara, a gente pode ficar uma hora conversando com uma pessoa que a gente nunca viu na vida e a gente não vai falar de trabalho. A gente só vai falar de coisas, de cinema, a gente vai falar de artes. E aqui é alguma coisa, principalmente aqui em São Paulo, né, eu acho que grandes centros comerciais, que a gente fica meio que viciado nisso. A gente começa já a julgar a pessoa através só do trabalho, né? E, cara, tem tantas outras coisas legais pra gente falar sobre, né? Num jantar ou num date. Mas eu acho que assim, eu acho que é um reflexo, obviamente, do paulistano, do brasileiro, que, né, hard work né, super aqui trabalhando, né, bastante. Veio aqui pra cá, obviamente, pra fazer grana, pra ter sucesso. Mas eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo também que a pessoa, ela é completa por outras coisas também. A questão religiosa, a questão cultural, né, espiritual, óbvio, de esporte, de cuidar com o corpo. Nossa, tem tanta coisa bacana para falar. Então, eu dei uma volta grande aí, mas assim, eu vejo que hoje existe ainda essa questão de... Se for sem pensar, o pessoal não faz nada mesmo. Não vai fazer alguma coisa peculiar, uma coisa que realmente gosta, olhar pra dentro e falar assim, cara, será que eu tirei uma horinha dessa minha semana pra fazer alguma coisa só pra mim? Que seja pra meditar. Eu acho que o pessoal que tá com um olhar mais holístico, um olhar, diria que mais pra fora do trabalho, e aí vai fazer uma caminhada legal, vai ver filme, vai pro teatro. Pô, tem tanta exposição bacana aqui em São Paulo, cara. Eu falo com tanta gente, o pessoal não tá nem aí, nem tá sabendo, né? Então acho que tem que ter um esforcinho aí, porque senão São Paulo te engole. É verdade. E eu concordo 100%, cara. Muito legal o que você está falando. Você mencionou culturas, né? A questão... Eu morei 4 anos na Alemanha. A gente falou já sobre isso. E, cara, a relação entre homens, eu percebo... Da onde eu morei, né? Eu morei em Düsseldorf. A Alemanha... Você tem Berlim, você tem o resto da Alemanha, né? Eu morei no lado alemão mais conservador, digamos. Tá. Mas mesmo assim, nesse caso, a relação entre os homens lá, eu percebia, era justamente essa. Lá eu saía com os meus brothers lá pra balada, pra dançar. Tem essa, vou sair pra catar mulher. Tanto é que as mulheres, elas tomam muito mais iniciativa lá, porque os homens não fazem nada. Né? Aqui não, aqui é essa coisa meio do latino, né? Vou lá, vou catar a mulher. Vou sensualizar. Não sei o quê. E aí eu vejo com os meus amigos aqui no Brasil, meus amigos, né, do corporativo, eles, o Renato virou ator, então ele é o soltinho, eles, faz a minha fita lá, não sei o quê. Falei assim, cara, é tão fácil, entendeu? É só você mostrar algo autêntico, né? Assim, uma coisa sua, uma coisa que a mulher vai gostar, sabe? Não, tá, o lado ator ajuda a expressão, mas né, existe, eu percebo, né, eu estou tocando num ponto, talvez uma ferida aqui, eu vou ser muito cuidadoso para falar essas palavras. Existe uma questão cultural que aqui no Brasil, São Paulo, é mais assim, certas coisas homens juntos não podem fazer. Tipo uma balada, juntos, dois amigos indo para balada. Tem um certo estereótipo muito sutil associado a isso e
não sei, nunca não casa na caixinha aqui. Ao passo que lá, onde eu morei, perfeitamente normal. E sair para tomar um café num domingo, vamos trocar ideia, cara. E aí? Lá no caso da Alemanha, por exemplo, tinha muitos amigos expatriados. É meio que um perrengue compartilhado. Você não está no teu país. No caso da Alemanha, uma cultura absolutamente diferente. O Japão, uma cultura muito próxima da alemã. Então você meio que compartilha o perrengue, vocês se ajudam, né? Um amigo meu australiano, cara, a gente ia na casa dele, a gente cozinhava, fazia uns rango legal. Porque, mano, o que mais a gente vai fazer, né? E isso não quer dizer que houvesse nada além de uma amizade ali, entendeu? É que nesse estereótipo aqui, eu vejo que pode ser problemático. E isso conversa, acho que um pouco também com a questão da vestimenta, né? Você usar uma camisa, uma roupa um pouco diferente, que não seja de um tom mais socialmente aceito, dentro daquele arquétipo, daquele estereótipo, pode naturalmente remeter a essa classificação. E aí é o negócio da tribo. A pessoa não vai querer ser vista como alguém que está fora da tribo. Qual que é a sua impressão sobre a questão cultural relacionada às relações entre homens, a moda e como é que tudo isso se une? Perfeito, perfeito. Renato, você tocou num ponto muito interessante que, se não me engano, há um mês ou 2 meses atrás, algum instituto de pesquisa, não lembro qual que foi, fez uma pesquisa principalmente com homens e tal, e saíram alguns resultados, né? Eu não sei se você chegou a ver. E um deles foi, o pessoal depois pode procurar no Google aí para ter certeza dos números, mas um deles eu estou enviesando bem a pesquisa porque lançaram só esse número, tá? O dado foi 55% de homens héteros têm medo de se vestir e parecerem gays, tá? Esse foi o dado. Óbvio, tinha muitas outras perguntas envolvendo, tá? E aí não deixava tão polêmica, né, essa questão, mas a mídia quer o quê? Quer polemizar, né? E levantou uma questão de... E aí eu vi isso, né? Muitas pessoas me mandaram e tal. Falaram assim, Guru, você não vai comentar sobre isso e tal? Eu vejo assim, Renato, essa questão particular. Sendo bem sincero, tá? O homem hétero brasileiro, ele, vou dizer a maioria esmagadora, ele tem medo de se vestir e outras pessoas olharem e falar assim, esse cara deve ser gay. Mas sabe por que ele tem medo nesse sentido? Óbvio, de ser colocado numa caixinha, né? Porque ele quer ser olhado como um alfa, né? Um homem conquistador e tal. E aí já dá para fazer um gancho também. Por que um cara bem vestido com a calça, né, com aquela calça mais curtinha ou uma camisa floral e tal, o cara mais estiloso é considerado gay? Porque os gays não têm medo de interpretar e se vestir como personagem. O homem hétero tem vários bloqueios em relação a isso. Vários. Culturais, porque ele precisa mostrar segurança, ele precisa mostrar que ele é o machão, ele, né, não pode desmunhecar, né, como muita gente falava antes. Então eu vejo assim que tem muito cara, homem hoje, que ele não tem essa super masculinidade, a masculinidade, né, que o pessoal fala, outro termo polêmico aqui, tá? A masculinidade frágil. Ele fica super atento a isso. E, cara, não vou falar que tá errado ou não tá certo. Eu acho que assim, cada pessoa escolhe os seus problemas e as suas lutas, certo? Mas aí eu vejo, por exemplo, o cara que vem falar comigo, e normalmente é o público que eu tenho no Instagram, que é um cara um pouquinho mais desconstruído, ele não tá nem aí, ele vai vestir rosa, ele vai vestir uma calça mais justa, uma bermuda, um shorts mais curtinho, ele vai usar sunga, vai usar vermelho, verde, qualquer cor, que ele não tá preocupado em relação a isso, porque ele vê que a masculinidade dele, ele consegue demonstrar até heterossexualidade dele, por exemplo, de outras formas, do jeito que ele fala, né? Obviamente, o público-alvo dele, com quem ele vai conversar, né? Num evento, alguma coisa assim. Então, eu vejo assim que o pessoal fala que o brasileiro é super desconstruído, ele é super extrovertido e tal, mas a gente tem muitos problemas enraizados, né? Em questão de machismo, o patriarcado, né? E por aí vai. E isso eu já vou estender até as mulheres. Tem muita mulher que é machista pra caramba. Às vezes até mais que homens. Porque elas esperam um tipo de
comportamento desses homens, e aí esses caras ficam assim, putz, cara, Eu preciso entregar essa o conduta. que ela tá esperando. É. Então, é um ciclo aqui, tem muita mulher que espera esse comportamento e tem muito cara que fala, tipo, puta, não vou, se a mulher tá esperando esse daí, é o meu público-alvo, eu vou fazer o que elas estão fazendo, entendeu? Não tô falando que é culpa de um nem de outro, mas eu vejo que eles meio que se ajudam ainda a construir essa imagem desse homem másculo, né? Sim. Eu vejo que, obviamente, a geração que está vindo agora, ela está já muito mais tranquila em relação a isso, até em questão de relacionamento, né? Então, relacionamento, não sei se a gente vai falar disso hoje, mas relacionamento, eu vejo muitas pessoas hoje, casais com relacionamentos não monogâmicos, né? E por aí vai, e tem quebrado muito o paradigma e muito tradicionalismo aí. E só de trazer esses assuntos à tona, à superfície, eu acho que já ajuda a gente a quebrar muito preconceito na cabeça, Sim. né? Você comentou do Japão. Lá no Japão, os homens também não chegam nas mulheres, não conversam. São super envergonhados. Sempre tem que ser uma ponte, é alguém sempre apresentando alguém para outra. E aí traz muitos problemas, né? Então, no Japão hoje a taxa de natalidade ela é mínima, o país está diminuindo, problema com mão de obra, né, especializada, e aí tem o problema da xenofobia também, que não deixa, né, vir imigrante e tal. Assim, né, problemas e problemas, mas essa questão cultural ainda eu acho que atrapalha muito. E uma coisa que acaba refletindo muito é a mídia. Então, não assisto novela hoje, mas eu vejo que assim, ela dita muitas coisas, né? Tenho visto assim que tem aparecido mais casais gays, né? Beijos gays. Então eu acho que isso ajuda também a desmistificar e destravar um pouco aí, diria que os relacionamentos aqui dos brasileiros, né? E como eles acabam refletindo aí a sua personalidade, né? Eu já comentei com você, Renato, mas uma das coisas que eu mais acredito na parte da consultoria e do jeito que a gente se veste você está bem vestido quando você reflete bem a sua personalidade. Se o cara, e tudo depende do quê? Do público-alvo. O seu público-alvo pode ser um trabalho ou pode ser na sua vida pessoal, certo? No trabalho, você quer mostrar austeridade, que você é um cara super certinho e tal, você vai se vestir adequadamente. Eu ajudo o cara a se vestir assim. Se você quer mostrar que você é um cara mais descolado, que você pertence a tal tribo, que você já é um cara mais construído, cara, eu vou colocar mais cor em você, vou colocar uma roupa com uma estrutura diferenciada, né, um corte diferente. Então é tudo dependendo da personalidade da pessoa. Então eu vejo que é um trabalho muito mais de um olhar de dentro para fora, né? E eu tento ao máximo tirar esse uniforme aí das pessoas. Eu sempre tento botar que eu falo que é um ponto de luz, alguma coisa que dê personalidade para a pessoa. Isso pode ser uma camiseta, uma estampa, pode ser um anel, um acessório, pode ser um tênis, pode ser um cinto, pode ser um perfume, um corte de cabelo, que isso vai trazendo personalidade para as pessoas. Sei que você faz tempo que você não vai para uma balada, para uma festa, alguma coisa assim. Mas hoje mesmo, ainda em São Paulo, se você for para uma festa dessas, eu vou chutar aqui um número que eu acho que até é realista. 80% dos caras vão estar de camiseta preta. 80? 80% vão estar de camiseta preta. Dependendo do lugar onde você vai, isso vai ser mais ou vai ser menos, mas eu diria que a média é 80%. E por que isso acontece? Porque o preto emagrece, deixa com... Mas é tudo, e tem estudo que fala isso já, que ele traz essa coisa do... Outro termo polêmico. Virilidade. Virilidade, e hoje um que você já deve ter ouvido falar que é o heterotop, né? Heterotop? Heterotop. Não conheço. Não sei o que é isso. O heterotop é levemente polêmico. Vou só dar uma raspadinha na superfície. O heterotop é o cara que ele é levemente machista, ele enxerga ainda a mulher como um objeto, ele sempre tem que, outro termo polêmico, sempre paga conta, ele tá lá com a camisetona preta, ele tá com um acessóriozinho, né? Ele sempre vai nos mesmos lugares aí com balada, ele sempre vai pagar o camarote e por aí vai. Baldinho com vodka e energético. Que vem piscando. Que vem com a chaminézinha lá. Exato. Esse daí é o heterotop brasileiro, né? Tá. Estereótipos, né? A gente tá falando aí de personagens. E em outros lugares vai ter menos, tá? Mas ainda é um uniforme. E o cara... quando ele coloca aquela camiseta preta, ele fala assim, pronto, agora eu tô pronto pra balada. Tô pronto pra chavecar as minas, entendeu? Deixa eu fazer você tá
raspando a superfície de um tema polêmico, eu vou então raspar a superfície de um tema também polêmico que conversa com isso. Falando dessa coisa do poder, virilidade, né, o pago, tá. Para pagar implica em ter dinheiro para pagar. Com certeza. E para poder ter dinheiro para pagar, você tem que trabalhar muito. Então eu sinto que tem uma coisa, minha relação com o dinheiro aí, no sentido de dinheiro e poder. Eu trabalho pra caramba, porque no final do ano eu vou ganhar um puta bônus. Acho que os banqueiros vão se identificar bem com isso. Puta bônus gigantesco, para daí pagar todo o perrengue, o sapo que eu tive que engolir ao longo desse ano que passou. Porque agora eu tenho essa grana, eu posso vestir essa... É uma recompensa. A recompensa. Uma recompensa. Que assim, veja, eu não estou questionando o valor monetário, se é 1 milhão, 5 milhões, não é o dinheiro, a quantidade de números. É o fato de que eu estou buscando um dinheiro que vai me permitir agir de determinada forma. Com a minha camiseta preta, o meu baldinho no camarote e a chaminézinha em Caraíva. Perfeito. Né? Eu amo, lindo, não é? Veja, não estou falando mal de Caraíva também. Mas eu quero entender um pouco aqui a relação do dinheiro. Porque, veja, muito desse vazio existencial que essa galera corporativa tem sobre quem sou eu, que inclusive leva a buscar uma consultoria de imagem para se vestir melhor e tal. Muito desse vazio, dessa busca interior, que vai permitir a pessoa ter um hobby, seja o que for, muito dessa busca vem desse conflito, de que a pessoa está conta, eu só estou trabalhando aqui pelo dinheiro. Eu não estaria nessa empresa se no final do mês não caísse um cheque gordo na minha conta. Então existe uma questão de relação com o dinheiro. A pessoa busca o dinheiro para daí fazer determinada coisa. Quando, na verdade, o inverso é o certo. Você tem que fazer determinada coisa para daí ganhar dinheiro. Eu sei que isso é clichê, mas não deixa de ser verdade. Né? Então, e esse dinheiro, inclusive, é o que vai ajudar a pessoa a renovar o armário dela. Então, o dinheiro, ele é bom. Ele é bom, contanto que seja adquirido do jeito certo. Então eu vejo que existe uma dinâmica entre dinheiro, poder e essas relações humanas que conversa com investimento, que que eu acho que conversa com autoconhecimento. Eu queria ver um pouco da sua opinião sobre isso. Essa relação com o dinheiro versus virilidade, poder, eu sou o cara. Perfeito. Renato, você falando disso, eu lembro de um gráfico que eu vi, fizeram um estudo aí nos países, que era um gráfico era dinheiro e felicidade, que eles subiam juntos, né, a questão de felicidade e o dinheiro até certo ponto. Que esse certo ponto era onde o cara já estava, né, confortavelmente num lugar, ele já comia nos lugares onde ele queria, ele fazia, sei lá, uma viagem por semestre ou por ano. Depois disso que ele tinha esse conforto, ele continuava subindo essa questão da grana, mas a felicidade dele não aumentava mais, né? Entrava num platô. E eu vejo muito esse gráfico interessante porque depois de um certo ponto, a felicidade ela está relacionada com outras coisas. Com questão de relacionamento com amigos, com família, né? O quanto você se sente querido, né? por pessoas próximas. Porque, de novo, eu vejo que aqui, principalmente em centros comerciais, aqui em São Paulo, essa questão do poder / dinheiro, ela está muito ainda relacionada com a questão de felicidade, né? Eu vou me ferrar de trabalhar pra caramba para que no final do ano eu consiga, né, viajar para tal lugar e tal. E isso vai me recompensar por todo esse trabalho que eu tive durante esse ano, né? Vai me fazer pagar um jantar, uma baladinha para alguém, porque eu quero conquistar e tal. E de novo, tá, Renato? Eu acho que a gente está trabalhando, óbvio, com alguns estereótipos, né? Não estou falando que todo mundo que trabalha no mercado que faz isso, obviamente, né? Você conhece, o pessoal também. Mas eu vejo que se a pessoa ela tá nesse ciclo aí, que eu acho que é um ciclo meio que vicioso, assim, vai chegar uma hora que ela vai olhar e falar assim, pô, será que valeu a pena? Será que tá todo esse tempo aí, todos esses cabelos brancos que eu tenho, todo esse estresse que eu tenho hoje... Ou falta de cabelo. Ou falta de cabelo, né? E o mal do século hoje tá aqui, né? O aumento de consumo de antidepressivo, né? Tarja preta... aumento de consultas de psiquiatra, que é uma modalidade hoje na medicina subespecialidade que está super em crescimento também, terapia. Então, acho que as pessoas estão
aos poucos sendo engolidas por essa questão de imagem, tá? E eu digo imagem do quê? Que eu vejo no Instagram, né? Obviamente, trabalho hoje no Instagram com força. É aquela parte da sua vida que você tá vendendo, se vendendo. É simplesmente um outdoor seu. E, obviamente, um outdoor onde você escolhe exatamente só os lugares que você quer mostrar, né? Que é o quê? É onde está a recompensa. É a viagem que você faz, é o restaurante caro que você vai, né? Tá com fulanos de tal, tá curtindo não sei aonde. Por um lado, eu acho super positivo, porque você obviamente, tá mostrando ali um lifestyle seu e pedaços da sua vida, mas também, por outro lado, é sabotador, assim, sabe? A pessoa olha e fala, pô, será que... É sabotador tanto pra pessoa que tá postando, pra pessoa que tá vendo. Que ela olha sempre aquilo, tipo, putz, nossa, aquela pessoa tá no tal lugar, pô, sempre sonhei tá lá, e sempre tá viajando, não sei o que lá. E isso começa a dar uma ansiedade nas pessoas, né? Tipo, pô, eu não tenho tanto sucesso quanto tal pessoa, né? Eu sou mais velho que tal pessoa e a pessoa tá fazendo um negócio já que não queria e tal. Então, assim, por um lado, eu acho super legal mostrar e ter contato com pessoas e você tá ali sempre acompanhando a vida das pessoas, que eu comentei com você, né? Que eu acho que é uma grande coisa bacana que o Instagram e as mídias sociais entregam hoje, mas por um lado também eu acho super ruim, que deixa as pessoas ansiosas, né, desconcentradas, não consegue concentrar mais de 15 minutos aí numa tarefa, num teste que esteja sendo feita, né? Mas de novo, comentando aí sobre essa questão de poder, virilidade e tal, eu acho que a sociedade ela espera algo de você, principalmente, e eu não estou diminuindo, aumentando nada, por exemplo, em questão de homens, principalmente questão de homens, que é o nicho onde eu trabalho, né? O cara que a maioria, diria que a maioria, dos meus clientes, inconscientemente ou conscientemente, querem mostrar sucesso, querem mostrar personalidade, querem mostrar que são caras interessantes, e a maioria deles são interessantes. Eu acho que todo mundo é interessante, né? Obviamente depende aí do ponto de vista. Se passar da superfície, né? Se for mergulhar um pouco mais. Profundo, exato. Mas aí a gente luta contra o quê? A pessoa só quer mostrar essa superfície. Só quer mostrar aí lugares que todo mundo está indo, onde está todo mundo comprando, né? Então por isso que eu vejo que uma parte até do meu trabalho que eu fico muito feliz, que eu trabalho, né, óbvio, com pessoas, é um pouco mais a fundo. Trazer traumas e dificuldades, coisas que gosta, coisas que não gosta. E eu gosto de sinceridade, Renato. Quando o cara fala pra mim, fala assim, Rodolfão, não vou usar o rosa, porque eu acho que é cor de gay. E tá tudo certo. Eu prefiro que o cara fale isso do que ficar naquele somebody love, entendeu? Ai, não sei o que lá. Eu prefiro que o cara seja... Acho que tem até uma passagem bíblica que eu gosto, que ele fala... Eu sou católico, mas eu não sigo, mas tem algumas frases que eu gosto. Uma delas, eu acho que foi Jesus que estava falando, falou assim, seja quente ou frio, morno te vomitareis. É assim, 880, cara. Se você gosta disso, bate no peito e fala, cara, eu gosto disso, ou eu não gosto disso, entendeu? Eu odeio gente que fica em cima do muro, cara. No final das contas, então, e quem tá em cima do muro não tem personalidade. Não consegue, por exemplo, ter um diálogo, uma discussão, né? Assim, amigável, obviamente, não precisa sair no tapa, né? Mas eu vejo assim que vista a camisa da onde você quer ser mostrado, ou qual personalidade que você quer refletir, quem você quer ser. E eu acho que a gente comentou num papo anterior nosso, que é essa questão de máscara, né? A gente veste várias máscaras. Tem a máscara do bom filho, tem a máscara da família, do bom marido, do bom empregado, né? E aí tem algumas máscaras que caem, outras continuam, né? E por aí vai. Mas é a gente lutando, tentando sobreviver. Essas né? máscaras estão caindo de um jeito ou de outro, né? Tem esse movimento chamado Great Resignation aí que estão falando, né? A galera tá pedindo as contas. Não quero. Ganhando rios de dinheiro. Sim. Não quero mais. Pede as contas. Só que aí, o que eu vou fazer? Não sei. Não faço ideia de quem eu sou, do que eu gosto, como eu tenho que me vestir. Que o cara nunca olhou pra dentro, né? Nunca olhou pra dentro. E você mencionou uma estatística que eu achei legal. O perfil, né, de alguns dos seus clientes.
mais ou menos 30, você falou uns 30 ou 40% são recém-divorciados. Recém-divorciados. Tem a galera profissional e tem esse também miscelâneo. Mas falando sobre mudanças, né? O recém-divorciado é um exemplo claro de uma mudança que ocorreu. A pessoa estava casada, agora não está mais. Então, a partir de agora, ela vai se abrir novamente para relacionamentos, no caso, se for um heterossexual, com mulheres, vai passar a viajar, vai ter que... O outdoor vai ser modificado, Diferente. vai ser diferente. Diferente. Né? Então, talvez usando esse exemplo dos recém-divorciados, mas, na verdade, qualquer mudança, você vê um cliente que está passando por uma mudança, qual que é o papel do autoconhecimento? Qual que é a dificuldade, na verdade, que você nota na pessoa em mudar? Eu era de certa forma e agora sou assim. Eu vou, até para ajudar a contextualizar essa pergunta. Eu voltei da Alemanha em 2017. Né? E eu passei uma temporada fazendo trabalho de PNL, de Programação Neurolinguística. Eu fiz um curso de PNL, é sensacional. É sensacional. Aí um dos meus clientes era também uma pessoa, um consultor de imagem, né, chama João Freire. Eu conheço o João Freire. Então, eu sei quem que é. A gente trabalhou juntos. Aí eu fui o coach financeiro dele, porque eu juntava finanças junto, então eu tentava juntar um monte de coisa ali. E em troca, ele foi no meu armário lá... Fez uma limpa. E assim, cara, eu sou uma pessoa vaidosa. Eu sou. Até falar de astrologia, meu ascendente é leão, então tem esse lado vaidoso. Porém, eu nunca fui um cara muito ligado à roupa. Nunca fui. Tanto é que durante a pandemia eu fui desses que esculhambou. Eu admito, eu não tenho problema de... Calça, eu faço Kung Fu, então era calça preta, camiseta branca, yin e yang, era monocromático o negócio. Então o que aconteceu? Quando o João foi lá em casa, a gente fez, né, a limpeza, fomos juntos, compramos um monte de coisa, não sei o que e tal. E eu me vi numa situação meio passiva, no sentido, eu não entendo nada do que ele está propondo, eu não entendo nada se essa calça é assim ou assado. Aí eu vesti, vai ficar legal e tal. Mas o que eu quero dizer, eu não consegui fazer esse link entre autoconhecimento, eu não sabia muito bem qual era a cor que eu queria usar, eu não sabia muito bem qual era o tipo de calça que eu ia usar. E mesmo depois dessa consultoria dele, não despertou em mim essa fagulha de querer continuar explorando novas peças, mas é uma questão minha, talvez. Eu se você me perguntar por que eu sou assim, eu acho que é meio esse lado meio, sei lá, meio minimalista, meio negócio do Kung Fu, comecei a entrar mais pro lado da espiritualidade, deixei o cabelão, fiquei meio bicho do mato, assim, sabe? Eu não escondo nada, cara. Eu falo a real. Você falou, você gosta de honestidade, eu também gosto de honestidade. Então, estou sendo muito franco com você. Então, eu sinto que o autoconhecimento, ele é muito difícil para muitas pessoas, principalmente essas que estão passando por essas grandes transformações. Como estou caindo fora do meu trabalho, estou me divorciando e tal. Então, qual que é a dor aí nesse caso, relacionado à imagem, essa mudança, esse novo outdoor? Perfeito. Renato, você falou de mudança, né? Eu falo que o cara que chega até mim para a gente fazer um trabalho de consultoria, diria que reposicionamento de imagem, fazer uma estratégia diferente, né, em questão da imagem que está sendo refletida, eu falo que está passando sempre por uma transição. Uma transição de carreira, pode ser de para cima, normalmente é para cima ou para o lado para outra empresa, né? Então o cara teve uma promoção ou foi para outra empresa, uma era mais social, outra hoje é casual. E divórcio aparece bastante também, porque é o cara onde ele tava largado, aí entra fala assim, pô, tô com o corpo mal, tô com o corpo ruim. Vai pra academia, vai no nutricionista, olha pro armário e fala, pô, só tem roupa que a minha esposa ou meu esposo me comprava, então eu preciso comprar nova. Aí o cara tem uma grana e fala assim, putz, mas eu não sei. Porque ele necessitou desse input pra mudar, pra olhar pra dentro, né? E esse autoconhecimento, ele pode vir de diversas formas, pode vir nessa questão de imagem, pode vir uma questão mais espiritual, mais holística, né? E por aí vai. Então, eu vejo assim que a dor, né, que você comentou, a dor dele normalmente tá empurrando com a barriga muita coisa há muito tempo. Isso envolve um relacionamento que já tá assim, já morno há bastante tempo e o cara não luta para aquilo melhorar. Eu vejo que assim, muitos relacionamentos hoje, e tem estudo disso, que fala que relacionamentos em divórcios têm aumentado tantos por cento, acho que é 2% ao ano,
E eu vejo muito isso que é o pessoal que não luta um pouquinho, né? Para ele continuar. Eu acho que a questão de trabalho é a mesma coisa. O cara tá ali numa toada de... Ah, é isso mesmo, tá fazendo o mínimo, né? E por aí vai. E sempre quando tem uma fagulha de mudanças, então toma um pé na bunda, seja no trabalho, ou seja em casa, ele se sente nessa obrigação de, pô, eu preciso me reinventar agora. Mas por que não se reinventar antes também? Entendeu? Não estou reclamando dos meus clientes que vêm, né, falar comigo em questão que estão numa transição. Mas eu vejo que a gente às vezes fica estático, assim, fica num campo de... No automático, né? Exatamente. Botou no drive e vai. E aí a gente vira simplesmente uma máquina que não pensa, né? As máquinas estão pensando hoje, né? Mas eu acho que é algo muito importante hoje ter sempre essa questão de autoconhecimento. Faz um curso diferente, alguma coisa completamente diferente da sua área de trabalho. A gente sempre está em processo de crescimento. A gente, né, na verdade, eu penso assim que o dia que a gente não precisar aprender mais nada aqui nesse planeta, você pode ir embora, pode morrer. A gente estuda e morre burro, né? Eu gosto de pensar nisso. Só que eu vejo muita gente que passa rápido. Passa muito rápido. E ele é relativo, né? O tempo nesse sentido que... Pô, lembro quando eu tinha 10 anos, um ano demorava muito. Hoje, um ano que eu tô nos meus 34, passa muito mais rápido. Aí eu falei assim, por quê, né? E é simplesmente, hoje um ano é comparado com os meus 34 antes, que é uma proporção muito menor do que antes, né? Que era dos meus 1 aos 10, né? Então vai passando cada vez mais rápido. E se a gente não se esforçar, e de novo, se a gente não se esforçar um pouquinho para fazer e trazer personalidade para o nosso dia a dia, né? Que eu acho que a real felicidade está nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Não está nessa puta promoção que você está esperando, nesse puta bônus que você está esperando no final do ano. E se não chegar no final do ano, cara, se morrer antes? Cadê? Não viveu, né? Então eu vejo que são pequenas coisinhas do dia a dia que deixam a gente feliz, um bom dia bem dado, um abraço bacana, sabe? As pessoas esquecem disso, né? Eu acho que acabam esquecendo. Mas no mais, assim, eu tento ajudar o pessoal a se encontrar um pouquinho melhor. Olhar, abrir um armário, falar, pô, esse armário me representa. Tem peças que eu coloco, me fazem sentido, que eu fico feliz usando, que eu trabalhei para comprar um tênis bacana, um tênis caro, uma roupa cara. Fui no alfaiate, pô, tô me sentindo bem pra caramba. Então, no mais, assim, a gente trabalha com essas pequenas felicidades do dia a dia, sabe? O cara veste uma roupa bacana e sai de casa. E principalmente no desculpa te cortar. Não, por favor. Principalmente no pós-pandemia, né? Eu acho que quando você estava lá, você tinha uma vida até janeiro, fevereiro de 2020. Plof, fica em casa. Por sinal, uma boa parte dos divórcios deve vir daí. A galera não se aguenta, né? Não se aguentava antes porque ou os dois ganhavam muito dinheiro, ou se via 3 horas por dia só. Exato. Né? Mas enfim, então tem esse efeito pandemia. Agora que já meio que voltamos ao novo normal, né? Eu acho que esses novos encontros sociais, galera sair para uma festa, galera já não é mais o que era sair para uma festa antes da pandemia. Então, esses encontros, eu acho que aí qualifica, né, o fato do cara querer comprar um sapato caro, porque vai falar, eu já não saio hoje em dia mais como eu saía antigamente. Então, eu vou querer chegar com esse sapato para gerar esse... Porque está ligado a quase que um novo prazer que a pessoa está redescobrindo do contato social, agora teve o distanciamento social, agora da reaproximação social, né? Então a roupa eu acho que ela ajuda muito nisso, né? É que a pessoa, como eu falei, ela tem que estar disposta a tocar em feridas. Isso dói. Dói muito. Dói muito. Pensando então como é que a gente resolve esse problema? Vamos falar então
Cores. Cores. Né? Eu acho que é Perfeito. o bloco da nossa conversa, a imagem e estilo. Né? Essa conversa está nesse formato de storytelling. Então a gente começou, contextualizou, vamos falar dos problemas e tal. Antes que a gente entre, tem alguma coisa sobre a pandemia que você queira falar? Sobre o que mudou na questão da imagem, da estética, da vestimenta masculina durante a pandemia e hoje em dia? Perfeito. Renato, eu vejo que a pandemia, né, diria que um papo um pouquinho mais técnico, né, até em questão do mercado aí, eu tenho muito contato com marcas, né, inclusive, eu vejo que nessa parte de vestimenta, as marcas conseguiram ver que os clientes, né, os clientes antigos e talvez os novos estavam procurando o quê? Mais conforto, para ficar em casa, mas um conforto sem ficar totalmente desleixado. Porque quando você pensa em conforto, você pensa o quê? Calça de moletom, pantufa e uma camiseta larga, né? E tiveram algumas marcas que conseguiram entender essa nova demanda aí dos clientes, né? E aí o dress code já ficou mais tranquilo também. Muita gente entrando em reunião de qualquer jeito, né? Que eu também acho ruim isso. Ou só daqui pra cima, aí o cara tinha que levantar pra pegar alguma coisa, parecia que ele tava de cueca, de shorts, qualquer outra coisa. Então eu vejo muito que teve a pandemia, ela deu uma forçada para as marcas começarem a trabalhar com principalmente materiais confortáveis para o homem. Que antes disso era o quê? Calça jeans dura, ou era calça jeans dura, uma sarja que não tinha elastano, ou uma calça social. Hoje, a gente tem muito tecido tecnológico que ele não amassa, que ele é o liquid repeller, né? Que cai água ou cai sujeira, não suja. Calças, por exemplo, de alfaiataria com corte em moletom, né? Então, eu vejo hoje que teve essa transformação por conta da pandemia com itens que o usuário se identifica mais, que ele não precisa estar super ajeitadinho e desconfortável, não, ele consegue ficar ajustado e com conforto, com tecido tecnológico, que vai facilitar a vida no dia a dia dele, que ele não precisa nem passar, ele só tira do camiseta, ele tira, bota no cabide e ela tá pronta para ser usada, tá? Então acho que trouxe também praticidade pro dia a dia dele. Óbvio, essas peças têm, eu diria que um valor agregado maior também, mas justifica porque elas duram mais, tá? Elas não são, diria que aquelas camisetas super descartáveis que você encontra em promoção, por exemplo, em loja, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi super, super positivo. Eu tento sempre montar um guarda-roupa coringa, e eu gosto muito do conceito de guarda-roupa cápsula, acho que eu comentei isso com você, que é a menor quantidade de roupas e a maior quantidade de combinações entre elas, né? A maior permutação entre elas. E isso deixa um guarda-roupa super coringa, né? E fica fácil para o homem do dia a dia ali que quer fazer escolhas rápidas, né? Rápidas e práticas no dia a dia dele. Você comentou de cor, né? Eu não sei qual que ia ser a sua pergunta em questão de cor. Já emenda. Que eu me adiantei, mas já fica à vontade. Eu vejo que, e até comentando um pouco sobre o que a gente tinha falado de cores, algumas cores mais masculinas, outras cores mais femininas. Eu vejo que o homem hoje está desconstruindo um pouco isso. Ele, pelo menos com quem eu tenho, obviamente, né, é nichado aí o pessoal que eu acabo trabalhando, que já tem um pouco disso mais desconstruído, ele não tá nem aí. Ele quer saber a cor que fica bem nele, que é o teste que a gente faz de coloração pessoal, né? A gente identifica as características da sua pele. Por exemplo, batendo o olho aqui, eu vejo que você tem uma pele com um tom mais frio. Então, o azul vai ficar bem em você, cores que não tenham tanta pigmentação amarela, tá? Muito branquelão? Não, assim, treino, né? Mas principalmente por conta da sua pele ser mais branquinha, você ter pigmentação um pouquinho avermelhada e seus olhos azuis, tá? O cabelo também me dá alguns indícios aí que você tem uma coloração mais fria. Então, por exemplo, dando aqui dicas pra você. Acho que tons pastéis vão ficar bons em você, por exemplo. O podcast é legal porque a gente aprende junto. Tons pastéis, acho que vai ficar bacana. Obviamente, depois a gente pode fazer um teste mesmo. Mas assim, a questão da cor,
dentro da consultoria é o quê? A velocidade da informação do seu rosto chega na mesma velocidade da peça que você está usando. Perto aqui do rosto, né? Que é onde reflete. O que acontece se você estiver usando uma cor que ela não esteja dentro das características da sua pele? Ou ela vai chegar antes, e aí você apaga, você fica empalidecido, por exemplo, ou o seu rosto vai chegar antes, tá? Então, esse é o detalhe do detalhe, assim, é quando você tá com um olhar bem bacana já dentro da moda, que é o quê? A sua imagem chegar do seu rosto e da sua roupa ao mesmo tempo, entendeu? E isso te dá mais força, você é percebido melhor. Você não precisa estar com uma camiseta super vermelha para chamar bem a atenção, não. Aí aquele trying to hard, sabe? Aquele negócio super estampado. Eu não tô falando que estampa seja ruim, tá? Mas eu acho que a beleza tá nessas sutilezas, nesses detalhes. A beleza tá né, naquelas coisas pequenininhas. Você não precisa estar um pavão para estar bem vestido. E você também não precisa estar de terno e gravata para estar chique, né? Eu acho que tudo depende ali dessa questão de leitura de ambiente, para onde você vai, para você estar coerente, né, dentro ali uma roda de amigos, ou vai para um date, e no mais, e sempre pensando em refletir bem a sua personalidade. Eu acho que isso é assim, a cereja do bolo, sabe? Que o que acaba acontecendo com alguns homens puta, vi uma roupa bacana pra caramba lá no manequim, ou alguém vestindo, aí o cara compra a roupa e ele veste e fala, puta, não tem nada a ver comigo. Por quê? Muito provavelmente não tem nada a ver com a sua personalidade. Se você é um cara mais introvertido, por que você vai usar um negócio super chamando a atenção? Você vai comunicar uma coisa, a hora que a pessoa começar a conversar com você, ela vai ver que não tem nada a ver. Então aí tem um ruído de imagem, né, que eu falo. Que é a pessoa achar que você é assim, mas você é assado, né? Então se você é um cara mais introvertido, cara, seja mais introvertido nas suas peças, escolhas de peças, né, e por aí vai. Se você é um cara super extrovertido, mostre isso também, entendeu? Que daí o ruído vai ser super menor. E essa questão introversão e extroversão, ela conversa, imagino, tanto com cores como também com as peças em si, né? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, falando um pouquinho de questão de cor. Isso eu falo bastante, que é uma estratégia ali em questão de imagem ser percebida em reuniões, né? Em reuniões ou quando você vai apresentar um projeto e tal. Quando você faz um alto contraste de cores, tá? O maior alto contraste de cores é o quê? É o branco e o preto. Tá? E numa reunião, quando você está com alto contraste, vou dar um exemplo. Você está com uma camisa branca e um costume preto ou um paletó preto por cima. Tá? Imagina o James Bond, é a roupa padrão do James Bond. E traz o quê? Muito, diria que poder. É a imagem, é a combinação de cores mais forte que a gente tem. Porque a gente está fazendo um alto contraste. Tá? Então, quando eu falo para o meu cliente, quando ele vai apresentar um projeto, vai ter uma reunião importante, ele vai, né, vai para um evento que ele seja mais percebido, ele aumenta o contraste das peças de roupa dele. O branco e preto é a maior de todas. Mas, por exemplo, se estiver fazendo um azul clarinho e um azul escuro por cima, também está fazendo um alto contraste. Só que qual que é o problema do alto contraste? Ele também pode ser percebido como uma pessoa... desculpa o palavreado aqui, mas um cara meio cuzão. Porque ele é muito forte. Então, em determinadas situações, o alto contraste, ele pode sair pela culatra. Se você quer fazer vai para uma reunião um evento que você quer fazer networking, que você quer ser approachable, você quer passar uma aura de uma pessoa que você está aberta à conversa, você tem que diminuir o contraste. Aí, quando você diminui o contraste, você faz uma combinação como... cores que estejam mais perto ali entre elas. Um baixo contraste, você pode usar, por exemplo, uma camisa azul clara e por cima um paletó bege, um paletó nude ou um paletó areia. Você está fazendo um baixo contraste, tá? Você fica mais suscetível a pessoas virem conversar com você. Então, a gente usa essas estratégias para mostrar mais poder e para mostrar também que você é um cara mais bacana para conversar. Isso é muito legal, cara. Porque a gente falou antes também sobre a questão do yin e yang das cores, né? Eu vou te perguntar sobre isso. Mas essa coisa do branco e preto, né? Como eu falei, eu passei 5 anos da minha vida usando
calça, não terno, né? Trabalhando, ficando em casa, né? Virei autônomo. Mas era por uma questão, realmente, eu não estava muito afim de contato, para ser honesto. Porque quando eu cheguei da Alemanha, eu estava no auge da minha carreira. Lá, corporativão, classe executiva. Faz quantos anos isso, Renato? Faz 5 anos. 5 anos. Foi em 2017. Minha última viagem foi uma viagem que eu saí, peguei um avião um A380 em Frankfurt, na classe executiva, cruzei a calota polar, fui para São Francisco num evento lá. E, tipo, tava brabo, tava... Hotel 5 estrelas, o negócio tava rodando. Uhum. Tava rodando. Foi a minha despedida, né? E aí, quando eu cheguei aqui, né, eu tive que... Quem imprime um papel tem que ir na gráfica, não é? Acabou aquilo. Né? O glamour. Acabou o glamour. Eu percebi que o meu crachá era uma coisa e o Renato era outra coisa, no momento que eu saí dessa corporação. Aí, o lance do branco e preto foi porque eu realmente... O meu processo de desconstrução ele foi meio truculento. Foi meio, no termo japonês, foi meio kamikaze. Eu falei, tchau, não tô mais aí, tchau. Só que eu não tinha paraquedas, eu não tinha um plano. Então, essa minha chegada no Brasil, ela foi meio truculenta. Cheguei, comprei uma casa, reformei e tal. Assim, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não tinha ideia. O teatro começou aí. Mas o lance do branco e preto estava um pouco relacionado a essa... Quando eu me fechei no meu casulo. A minha casa era branca e preta. As paredes brancas, tinham lá uma viga preta. Era tudo meio monocromático. A minha vida se tornou monocromática. E por isso que eu estou falando do yin yang. E eu peguei até um certo ranço. Assim. Eu não queria saber de finanças, eu não queria saber de investimento, eu não queria saber de nada. Me deixa em paz. Então a minha casa eu chamava ela de uma maternidade quântica. Era uma espécie de... Eu estava renascendo ali. Então, na minha casinha, eu meditava todo santo dia. Tinha dias que eu tocava violão. Tinha dias que eu ia dar uma volta na rua. Tinha dias que eu chorava. Tinha dias que eu escrevia uma poesia. Tinha dias que eu ficava o dia inteiro vendo vídeos de psicólogo. Falei assim, cara, tá tudo cagado, não sei o quê, entendeu? E eu achava que o branco e preto, realmente, cara, era uma forma de falar... Não quero contato. Estou me reinventando. Loja, como é que é? Fechado para balanço. Né? Mas isso não necessariamente... Eu sempre procurei dizer, não, porque eu tô, né, yin yang, minimalista e tal. Mas eu gostaria que eu não tenho realmente... Alguma coisa não despertou ainda em mim esse interesse para comprar uma camisa legal, comprar um sapato legal. Não sei, por algum motivo não me fisga. Mas eu acho bonito. Adoraria, entendeu? Mas acho que é porque eu tenho esse lado, você usou a palavra cuzão, eu vou repetir. Talvez eu tenha esse lado cuzão no sentido de, não é de ser cuzão com o outro, no cuzão no sentido de eu que decido a hora que eu vou estar pronto para me vestir melhor. Ponto. Ai, perfeito. Né? E é um lance meio, eu sei, é uma coisa meio egóica, talvez meio de protecionismo. Cara, para mim, a gente está vivendo uma época onde a gente tem que ser muito franco com a gente mesmo e uns com os outros. A gente está em guerra, passou a fase cagado, de tentar ser bonzinho, Mr. Nice Guy, entendeu? Sim. Me conta um pouquinho desse yin yang das cores. Yin yang das cores. Como é que isso se reverbera em comportamentos, em práticas, coisas do gênero? Renato, não te acho cuzão não, viu? Acho você um cara super tranquilão. Eu sei, eu tô brincando. Em questão de cores... Então, na nossa primeira conversa, a gente, né, falou de Yin Yang e eu acho que você pode, obviamente, explicar muito melhor do que eu, mas o que eu entendo do Yin Yang são coisas complementares, né? Não significa que muita gente tem a leitura do Yin Yang como a luta do bem contra o mal, né? E eu acho que não tem nada a ver. É simplesmente coisas complementares e por elas serem complementares, uma só existe por causa da outra, uma complementa a outra, uma só é melhor porque existe a outra também, né? Tem uma frase que eu gosto muito do inglês There is no light without a shadow. Né? Então, e já externalizando um pouco mais, a gente tem que ter dia triste, sim, para que os dias felizes sejam realmente felizes. Se todo dia a gente vê, né, principalmente no Instagram, todo mundo é feliz, não é mentira. Se você é feliz todos os dias, cara, você não é feliz nunca. Você precisa, eu acho que tem que ter essa contemplação do luto. Cara, tá triste, mano, chora. Ouve uma música triste pra você ficar triste. Porque os dias que vierem
melhores que esse, você realmente vai sentir, pô, hoje é um dia bacana. Eu acho que precisa ter, cara. Isso daí para você até dar valor para quando vier dias felizes também, né? Tentando fazer um gancho aí com a parte de cores. Todas as cores têm significado, né? Então, acho que o exemplo mais claro que a gente vê é, por exemplo, o vermelho. Né? O vermelho que a gente vê muito em notificação do celular, por exemplo, e tal, que é uma cor muito forte, né? Ela chama muita nossa atenção, porque ela significa, num lado yin e yang, ali nos lados é alerta, é perigo, é atenção, né? Sei lá, o símbolo do pare. Mas por outro lado é o quê também? É paixão, é amor, né? É calor, né? Coisa boa, né? Então, outro exemplo que eu gosto muito, eu falo para os meus clientes tomarem cuidado com a cor cinza, né? Hoje eu tô até de cinza aqui, mas tem uns detalhezinhos em laranja. O cinza, ele mostra maturidade. Ele mostra maturidade, é uma pessoa que mostra experiência, tanto que são muitas cores usadas em consultorias, né, financeiras e tal, que são cores, né, sólidas, né, que é o cinza, o azul e branco, né, usam bastante. Mas o cinza também traz uma questão de ser boring, de ser sem graça, de ser monótono, né? Então, quando eu trabalho cores em relação com o meu cliente, quando principalmente a gente faz a parte da coloração pessoal, eu falo assim, cara, quer mostrar alguma coisa, quer mostrar um pouco de um seu lado mais criativo, vai pro lado amarelo, vai pro lado laranja, que isso dá uma quebrada bacana, tá, nas cores. Não tô falando também pro cara virar que eu falo, né, virar um arco-íris de cores, não. Use sempre o ponto de luz. Coloca uma cor que te marca bastante, que, por exemplo, o amarelo e o laranja trazem criatividade, e tenta solidificar com outras cores que vão neutralizar um pouco o look, né? E isso pode ser tanto refletido na questão de vestimenta, como na questão de decoração, que você até falou da sua casa. Então, hoje está super em alta a questão do cimento queimado, né, dos cabos aparecendo e tal. E óbvio, né, trazem personalidade para o ambiente, mas tem que tomar cuidado para também não ficar um negócio muito rústico, muito sem graça, só cinza, não tem cor, né? E também é ruim, eu, né, não me identifico tanto quando eu entro numa casa e tem muita cor, muita informação, né? Eu sou um pouquinho da questão do minimalismo também, acho que um pouco por conta da cultura. Então, assim, eu vejo a cor como um instrumento estratégico e um instrumento de personalidade. Quanto mais a gente olha para a questão de cor, mais o homem principalmente, consegue ver que isso ajuda, né? Traz tanto personalidade como individualismo também, né? Fala assim, pô, senão o pessoal vai acabar usando só o quê? Camiseta preta, jeans e tênis, como muitos usam no dia a dia. Eu uso também, tá? Mas o problema é usar todo dia. Isso se tornar aquele seu uniforme, né? Então, eu vejo tanto o meu trabalho, eu ajudo os homens, e eu acho que todo mundo devia, né, aos pouquinhos, ter esse olhar para dentro. Então, ver coisas que você se identifica, né, lugares que você gosta de ir, cores que você gosta. Tentar sair um pouquinho o armário do homem brasileiro é branco, preto, cinza e azul marinho. É isso. É 90%. E aí eu trago, né, obviamente, ferramentas aí para que o cara consiga trabalhar um pouquinho melhor isso, distinguir de um bando ali que está sempre da mesma cor, não, com algum item diferente, né? Tô tentando lembrar aqui o nome do autor, mas tem uma estratégia aqui até de conquista, e quando você está em eventuais lugares, eventos ou dates, que eu acho que é a estratégia do Peacock. Já ouviu falar? Ah, sim. Tem um livro, né? Tem, eu acho que é The Bible, alguma coisa assim. E esse eu acho interessante. Óbvio, ele faz um viés muito mais em questão de conquista, tá? Mas eu acho eu falo isso para os meus clientes porque eu acho interessante a estratégia em questão de ser notado, né? Para quem não sabe, então, o Peacock é você utilizar um item diferente. E esse item diferente é assim, alguma coisa que realmente chama atenção.
é um chapéu, é um óculos. É um óculos super diferente, é um anel diferente, ou é um sapato, ou é uma cor, ou é um cinto. E a estratégia é de realmente de se diferenciar, chamar atenção nesse sentido, né? E o Peacock, depois, nessa arte da conquista ali... Acho que esse é o nome do livro, né? Arte da Conquista? Eu acho que... Será que é isso? É a Bíblia da Conquista? Não. Coisa assim. Vou lembrar. A estratégia que ele fala é, então, se interessou por alguém, já chame a atenção já por conta disso, né? E passe por ela, cutuque no sentido de faça algum comentário e tal, para você já começar a deixar, né, a sua marquinha registrada na cabeça dela. Depois de umas 2, 3 encontros desses aí propositais, você vai realmente pro approach final. Funciona, viu? Funciona. Funciona. Cara, tá muito legal a conversa. Eu te agradeço por essa conversa. Pô, Renato, obrigado a você, cara. Então, assim, fazendo um shift aqui rapidinho na nossa conversa, no sentido de empreendedorismo. Certo. Né? Eu acho que quem está insatisfeito no corporativo, né? Hashtag pronto falei, né? Eu acho que quem está insatisfeito no corporativo tô aqui só pela grana, tô buscando me encontrar, não sei quem sou, papapá, pipururu. A minha resposta padrão é assim: empreenda. Descubra um jeito. Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa tem um custo de vida muito alto, ela tem financiamento imobiliário, tem filhos. Eu sei que financeiramente falando é complexo, mas está insatisfeito no corporativo, empreenda. Mais do que empreenda com arte. Empreenda com arte, a arte pessoal, não a arte virar ator. Traga criatividade, traga a sua essência, traga aquilo que é único seu, que inclusive as roupas vão ajudar a comunicar, para algo construtivo, para si próprio, para o outro, para o mundo, ético, nobre, né? Pensando em empreendedorismo, então, qual que seria a vestimenta, as cores desse empreendedor, empreendedora que está numa fase de transição pessoal, se divorciou, tô querendo começar um negócio novo, não, além dos para usar roupas e cores para usar além dos encontros de balada ou viagens, mas também para uma nova dinâmica profissional, para uma nova proposta, valores que você vai pôr à prova e construir. E se Deus tem com muito sucesso para todos, porque tem espaço para todo mundo, né? Então, qual que você vê aí as cores, o valor das cores, da vestimenta, da imagem, para esse arquétipo desse empreendedor, empreendedora, que tô aqui e agora eu tô aqui, né? Eu vou fazer, esse é meu caminho, o meu novo caminho. Perfeito. Não sei se eu me expliquei bem. Não, sim. Eu acredito que eu entendi aqui. A gente consegue falar em questão dessas cores, Renato. Eu vejo que, assim, é muito fácil, e eu tô falando mais, obviamente, do meu nicho que eu trabalho, que é o público masculino, tá? Que ainda tem uma grande dificuldade aí em questão de sair um pouquinho do dia a dia, do branco, preto, cinza e o azul marinho, né? Acho que a primeira, se eu posso dar um passo a passo porque assim, é muito fácil eu pegar e falar assim, beleza, começa a usar mais amarelo, mostarda, laranja, verde, vinho, tá? Que são cores que ela alimenta, né, oxigena aí essa questão da criatividade. Eu poderia super falar isso. Mas eu acho que é mais interessante eu falar que como esse olhar para dentro é buscar referência. Uma pessoa que ela quer sair um pouquinho do automático e quer dar um pontapé em questão de empreendedor, né, sair um pouquinho do dia a dia normal que ela tem, ela precisa se forçar a utilizar roupas um pouco diferentes para ela realmente se enxergar, né, de uma forma diferente como ela tá, né? É sair realmente da vestimenta corporativa e colocar uma coisa talvez um pouco mais casual, um pouco mais de personalidade. Então, tem que buscar referência. Melhores lugares para buscar referência, cara. Pinterest, dá um Google lá, coloca... Eu acho que é fácil
procurar, por exemplo, atores que você gosta, que você se identifica, atores ou atrizes, né, no caso, e começar a entender como é que ele está construindo aquilo, né? E é um processo, não é fácil, porque você está acostumado a usar aquela roupinha ali corporativa, super bonitinha, tradicional, dia a dia, assim, e esse processo ele é lento, mas a pessoa tem que estar disposta a ter esse olhar para dentro e mudar, tá? Mas assim, então, dando uma dica talvez um pouco mais simples. Começar com cores, essas que eu falei. Então, o mostarda é legal, o laranja é bacana. O vinho, porque ele é uma cor não tão forte quanto o vermelho, então fica muito mais fácil do homem utilizar. Verde musgo, verde militar, que mais? Um azul marinho, dependendo de como ele é utilizado, também com outras cores fica legal. Um azul marinho junto com um amarelo. Eu lembrei agora. Acho que um exercício interessante é olhar o círculo cromático. Depois o pessoal pode dar um Google. Procurar o círculo cromático e dar uma olhadinha em cores complementares, que vai muito em questão do yin e yang, né? As cores complementares juntas, elas são muito fortes e ela é muito utilizada no cinema, por exemplo, tá? Uma das mais fortes é o verde e o vermelho. Ele é muito utilizado até na parte de publicidade, né? Porque ela induz a fome, a atenção. Eu tô lembrando agora de uma capa de um filme que é o Segredo de Amélie Poulain, alguma coisa assim. Ele é vermelho e verde, ele é super forte. Então, quando você junta cores complementares, estimula o seu cérebro a ser um pouco mais criativo, tá? Então, outra combinação super forte é o laranja e o azul. Ele também é super forte, juntos. Inclusive, essa tua blusa que você falou cinza, mas tem um quezinho meio azulado. Tem azulado e legal, eu gostei. E um mostardinho. Até no símbolo, depois que aparece aí do guru, ele tem um detalhezinho laranjinha, assim, que ele é sutil, mas ele traz um pouco dessa questão da criatividade também. Então, tá ali. É um símbolo hoje que eu não utilizo com tanta frequência, né? Hoje eu vejo que o guru do estilo é mais eu. Essa é na época que eu via ele como uma entidade ainda. Tá. Mas aí depois eu tive que personificar. Mas é sempre... E eu gosto disso porque ele traz, então, um detalhe de cor, mas não muito chamativo. E ele traz elementos também diferenciados aí. Por mais que eu não tenha bigode, né? E também não uso esse monóculo também. Mas, só para fechar, então, essa questão de cores... As cores complementares, elas são muito interessantes. Então, dica. Seu ambiente de trabalho. Tá precisando um pouco mais de oxigenação em questão de criatividade e tal. Coloque elementos mais coloridos e procure essa questão de cores complementares dentro. Ele normalmente te induz a ser um pouco mais criativo, oxigenar mais a cabeça. Tanto que você vai em agência de publicidade, né, onde eu trabalhei já há um tempo, sempre tem muita cor. Porque a cor, ela traz isso para você. Ela te obriga a pensar um pouquinho mais, ser um pouco mais criativo. E engraçado, né, e aí você vai para a área de investimento, consultoria e tal, é tudo normal. Acho que hoje tem mudado um pouco, né? Mas antes é o quê? É tudo branco, é tudo cinza, é tudo azul, né? Porque passa uma segurança, né? Você está dando uma dica de investimento, você está com uma blusa azul, clarinha ou branca, né? Ou uma rosinha no máximo, né? Passa uma tranquilidade. Não é? Ele sabe o que ele está falando. Tem um pouco isso. Não, né? com certeza. E eu acho que ali no ambiente de trabalho, também você está trabalhando e tal, você não quer muita coisa chamando a sua atenção. Não, você está ali totalmente focado, né? Então, o ambiente de trabalho, eu acho que passa isso também, né? Eu acho que muito legal o que você falou. Eu acho que tentando juntar tudo que você trouxe de cores, combinações, comportamento, esse empreendedor ou até mesmo alguém que esteja no corporativo, eu acho legal entender isso como um investimento na marca pessoal. Com certeza. Fala assim, eu estou vestindo essas cores, ou estou usando determinado acessório. Mas isso não é quem eu sou. Isso está vestindo um corpo que, por sua vez, se movimenta pelo mundo, que tem um nome, que tem uma história. Peguei emprestado, né? É emprestado o corpo. Que é emprestado, claro. Emprestado. Ninguém pediu para nascer, né? Exato.
Então, enxergar isso como uma marca pessoal. Assim, as cores sendo um enhance, ele exponencializa essa marca, mas a marca em si é esse autoconhecimento. Pensando em storytelling, é esse protagonismo. Fala assim, eu sou o protagonista da minha vida. Esse ator, que às vezes tem que atuar numa reunião, no mundo de Marshmallow nem assim deveria ser, mas ainda temos esses protocolos, vamos mantê-los por enquanto, né? Mas pensar assim, uma marca pessoal, é uma marca, essa marca ela pode ser empregada num negócio próprio, usar o Instagram, por exemplo, como vitrine, pode ser montar uma startup, mas a marca, você tem a marca da empresa, mas você tem um indivíduo, entendeu? Ver esse protagonismo e juntar isso como uma missão de vida. É que o teatro, para mim, ele me ensinou uma coisa, eu pirei no teatro, né? Porque, como eu falei, eu sou um cara vaidoso, mas aí quando chega o palco, a apresentação, o Renato sai. Se o Renato estiver no palco, eu estou sendo um péssimo ator. O Renato tem que ficar lá na coxia. Na cena está o ator, está o personagem, entendeu? Então, um pouco dessa brincadeira de protagonista da peça de teatro, protagonista da própria vida, eu acho que é o que ajuda a entender como vincular as cores, a vestimenta, com o que eu faço. Né? Uma missão de vida, vamos construir um mundo melhor. Com certeza. E vamos usar as cores para nos ajudar nessa direção. E a imagem. E isso só é possível se a pessoa se dá ao luxo de olhar para dentro. De olhar para dentro e ver, eu gosto disso, eu desgosto disso. Quem sou eu? Acho que tem muita gente que nunca nem se perguntou, assim, mas quem que é o Rodolfo? Quem que é o Guru do Estilo? Né? Quem sou eu? E aí já começa a se descrever pelo trabalho. E, cara, a gente é muito mais além disso, né? Eu acho que tem até aquele exercício, eu falo assim, cara, como é que os seus amigos te descreveriam? Né? Que eu acho que é um exercício que a gente pode fazer mentalmente. Tipo assim, pô, será que o pessoal ia falar que eu sou uma boa companhia? Será que eu sou um bom amigo? Será que eu sou um bom filho? Né? Será que eu sou um bom parceiro ou parceira? E no final das contas é isso que eu acho que acaba definindo a gente, né? São os relacionamentos que a gente faz, nosso impacto no mundo, mas assim, o seu mundo pode ser de 3 pessoas só, com a sua família. Você sendo um bom pai, um bom parceiro, né? A gente não precisa, obviamente, querer abraçar o mundo, mas se você estiver fazendo bem pro seu pode ser um microsistema, pode ser um sisteminha, o seu, né, super pequeno, cara, já está fazendo sua parte. Esse autoconhecimento e a gente sempre tentar buscar ser uma melhor pessoa, acho que se todo mundo buscasse ser um pouquinho melhor do que foi ontem, pronto. A gente já consegue mudar e melhorar esse mundo para muita coisa, com certeza. E com isso a gente conta uma história, né? Conta uma nova história. A gente conta e é percebido numa nova história, numa nova... Muito legal, viu? Puxa vida. Rodolfo, essa conversa, ela rende ainda muita prosa, porque está muito interessante. Eu estou aprendendo muito com você, cara. Obrigado, aprendi. Tem coisas que eu vi que eu não te perguntei um pouco sobre a metodologia do entender, olhar, ensinar, entregar, né? Que eu vi que é a base do seu trabalho. Acho que a gente talvez indiretamente acabou falando um pouco sobre isso. Não tem problema nenhum. Outra vez você me chama aqui pra gente conversa de novo. A gente entra nesse mérito também. Mas tem alguma mensagem final? Seja para o Rodolfo daqui 20 anos, seja para os seus clientes, seja para o mundo melhor, para essa nova história que eu quis dizer. Uma consideração final para a gente fechar com chave de ouro? Olha, Renato, eu de vez em quando eu faço esse exercício de olhar para frente e falar assim, para onde que eu quero estar, né, daqui 5 anos e 10 anos. Eu vejo hoje que beleza, missão de vida, questão, né, de trabalho, melhorar a autoestima e fazer com que as pessoas com quem eu esteja me relacionando, seja na parte profissional ou pessoal, sejam melhores pessoas e eu também cresça com elas. Mas eu vejo que o que eu quero para hoje, para amanhã,
para depois de amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, ser um pouquinho mais feliz do que eu estava no dia anterior. É isso. É buscar felicidade, como eu te comentei. Eu sei que pode parecer super clichê, mas a única coisa que eu busco hoje é ser feliz. E, óbvio, né? O ser feliz, ele é resultado de várias coisas, obviamente. Se eu estou trabalhando com uma coisa legal, se eu estou num relacionamento bacana, se eu estou com amigos legais e tal. Mas eu acho que tudo, ele se resume a isso. Se você olhar pra si, olhar pro espelho e falar assim, pô, mano, tô bem comigo mesmo, tô pleno, tô suave, tô tranquilo. Então, Equanimidade, né? Eu acho que é o termo que eu gosto, que vem do... equanimidade. Você tá equinânime, você tá... Isso, perfeito. Você não tá fugindo de nada, você não tá Nada. fugindo da dor, mas também não tá se deixando abalar por ela. Exato. Você tá- E que nem a gente comentou, acho que a dor precisa estar ali pra... Então, assim, eu tô legal. Eu tô Equinânime. Equinânime, adorei essa palavra. Eu acho que é isso. Eu tendo a ser uma pessoa mais simplória nesse sentido, sabe? Mas quanto mais simples você busca, mais você tem que estudar, né? Mais autoconhecimento e tal. Leonardo da Vinci falava que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Olha só. Einstein falava, se você só entende verdadeiramente alguma coisa se você consegue explicá-la de forma simples. É aquela história de... Exatamente. É uma coisa super difícil, né? Você fala de uma forma super simples para pessoas que, por exemplo, não têm todo o conhecimento, né? Perfeito. Adorei. E aí, assim, a proposta desse podcast é realmente mergulhar nesses conceitos e voltar para o básico, falar do, né? O chamado em inglês 101, né? Vamos voltar para o começo, né? Eu acho que você trouxe de uma forma, cara, realmente admirável, um conhecimento profundo que você tem nesse assunto. Renato. E mais legal, você contextualizou isso de uma forma muito legal sobre o dia a dia dos seus clientes, desse público masculino com o qual você trabalha mais. E, cara, de verdade, eu tenho certeza que essa conversa vai ressoar com muita gente. Obrigado. E te deixo um enorme agradecimento de novo por ter participado. Renato, muito obrigado pelo convite, parabéns, adorei o nosso papo. Eu sei que a gente vai ainda para um Zacaiazinho ainda mais tarde aí. Combinado. Tá bom? Rodolfo, Obrigado. muito obrigado, viu? Até a próxima, querido. Até a próxima. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.